Opa, vamos falar de DIFAL? Oh, professor, como eu queria essa aula! Eu queria realmente um vídeo sobre DIFAL. Fale-me sobre DIFAL. Tá, olha só. O que você precisa realmente estar aí se perguntando, professor, qual DIFAL você quer falar? E é isso que eu quero trazer para vocês. Nós temos mais de um DIFAL, nós temos mais de uma legislação sobre o DIFAL. Essa palavra DIFAL, diferencial de alíquotas, ela está aí na boca de todo mundo, mas ela tem que ser desmistificada em relação à sua legislação base. Qual legislação base nós estamos falando? E isso faz toda a diferença. Esse vídeo aqui é para te explicar que existe mais de um DIFAL, qual que é a legislação base, e depois eu faço outros vídeos especificamente sobre cada tipo de DIFAL. Beleza? Então você já sabe que existe mais de um tipo de DIFAL. Tá, vamos falar sobre o DIFAL que é mais famoso, digamos assim, ou que deu mais repercussão na época, que é o DIFAL do Convênio 93 de 2015. Convênio 93 de 2015, para vendas interestaduais para não contribuintes, existirá obrigatoriamente o recolhimento do diferencial de alíquotas, da alíquota do estado de origem para a alíquota do estado de destino, ok? Esse é o DIFAL do Convênio 93 de 2015. Então, o remetente manda para o destinatário, uma pessoa física, e haverá uma diferença de alíquotas. Professor, é por dentro ou por fora? Aí é uma discussão que cada estado faz. Tem estado que fala que é por dentro, tem estado que fala que é por fora. Então eu não vou entrar nesse mérito. Depois a gente pode até pensar em entrar no mérito, mas hoje não dá, nesse vídeo não dá para fazer essa história se é por dentro ou se é por fora, tá? Então você já sabe que ao vender uma empresa lá no estado do Rio Grande do Sul, vendeu para uma pessoa física, para o Arthur, que está, sei lá em Roraima, vendeu, atravessou o país, ok, vai ter o DIFAL com base no Convênio 93 de 2015. Pessoa jurídica vendendo para um não contribuinte, pessoa física, aí haverá o DIFAL com base no Convênio 93 de 2015. Tá bom. Mas nós também temos um DIFAL que é muito anterior ao Convênio 93, que é o DIFAL que está lá no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei Complementar 87 de 96, a famosa Lei Candir, a lei que trouxe todas as especificações do ICMS. Lá, desde 96, já se dizia que quando uma empresa de um estado vende para uma outra empresa, ou seja, um contribuinte em outro estado, mercadorias de uso e consumo ou mercadorias para o seu ativo imobilizado, haverá o recolhimento do diferencial de alíquotas. Haverá o recolhimento do diferencial de alíquotas. Professor, é por dentro ou por fora? Tá. Por muito tempo era só por fora, tranquilo, um menos o outro fazia. Depois do Convênio 93, os estados descobriram, perceberam que poderia cobrar isso também por fora e por dentro, e aí tem uma discussão. Tem alguns estados que fazem por dentro e alguns estados que fazem por fora. Mas você já sabe que quando eu estou falando de contribuinte para contribuinte, venda interestadual de um estado para o outro, haverá o recolhimento do DIFAL, o diferencial de alíquotas. E não tem nada a ver com o Convênio 93 de 2015. Beleza? Agora a gente tem um terceiro DIFAL, que muitos estados chamam de DIFAL, outros estados chamam de antecipação tributária, outros estados chamam de recolhimento especial proveniente do Simples Nacional, que é justamente isso. As empresas do Simples Nacional que comprem mercadorias para revenda, e agora já mudou toda a figura, eu estou falando da empresa do Simples Nacional que comprou uma mercadoria para revender, só que ela comprou em outro estado, a compra dela foi interestadual. Ao chegar essa mercadoria, haverá o recolhimento também do DIFAL. Mas volto a te dizer, esse DIFAL está muito mais para uma antecipação tributária do que um DIFAL propriamente dito. Mas tem muitos estados que chamam de diferencial de alíquotas e chamam de DIFAL. E a sistemática é parecida mesmo. É a diferença da alíquota da origem com a alíquota do destino. Só que tem muitos estados que tem uma redução da base de cálculo, tem muitos estados que fazem por fora, tem muitos estados que muitas mercadorias não entram, outras mercadorias entram, outros estados todas as mercadorias entram. Em alguns poucos estados não existe esse recolhimento, mas são pouquíssimos estados mesmo, tá? Então você já sabe que existe também um DIFAL, que é uma antecipação tributária para empresas do Simples Nacional, comprando fora do estado, ok? Comprando fora do estado. Professor,
qual é a legislação base para esse DIFAL das empresas do Simples Nacional comprando de fora para revender dentro do seu estado? Essa legislação base é a legislação base de cada estado, não é uma legislação visto em convênio ou numa lei complementar. Cada estado tem a sua legislação. Tá. Existe uma discussão se isso é legal ou não, existe uma discussão se isto é constitucional, existe uma discussão séria, isso já foi parar lá no STF, para ver se é permitido esse recolhimento para empresas do Simples Nacional. Por quê? Porque as empresas do Simples Nacional, elas fazem o recolhimento desse DIFAL na hora que compram, não é na hora que compra, mas tem a incidência na hora que compra. Depois, passa todo mês, vai fazer a apuração desse diferencial. Mas a entrada realmente é que faz, que é o fato tirador dessa operação. Tá bom. Aí ela paga. E depois, na hora de fazer o recolhimento do Simples Nacional, na venda, ainda assim incidirá o ICMS lá dentro do Simples Nacional, lá dentro do DAS, o que é muito estranho. Você tem um recolhimento de tudo que você comprou antes e depois você paga de novo, é muito estranho, e existe sim essa discussão da constitucionalidade desse tipo de recolhimento. Tá bom? Mas está lá no STF, a gente não tem ainda a resposta. O que a gente tem é esses 3 DIFAL, tá? Ou DIFAs. DIFAL. Nós temos, então, o DIFAL do Convênio 93 de 2015, que é um contribuinte vendendo para um não contribuinte em outro estado. Nós estamos falando de uma venda para uma pessoa física. Então, venda para pessoa física, Convênio 93 de 2015, DIFAL. Tá bom? Quem que é responsável pelo recolhimento? O responsável pelo recolhimento é justamente quem está vendendo. O vendedor é responsável por fazer o recolhimento. Ah, professor, tem que mandar guia. Não, calma. Depende. Se tiver inscrição de substituto tributário, vai pagar isso depois, mas não é importante. O importante é que a responsabilidade é do remetente. Tá. E o DIFAL, ou o diferencial de alíquotas, de contribuinte para contribuinte, mais mercadorias de uso e consumo ou do imobilizado. Então, a responsabilidade pelo cálculo, pelo recolhimento, é justamente do destinatário e não do remetente. O destinatário tem que fazer o recolhimento, tem que fazer todo o cálculo. E a responsabilidade é dele, o comprador, ok? Nós estamos falando lá da Lei Complementar 87, Lei Candir. Então, a responsabilidade é do comprador. Beleza. Depois a gente tem as empresas do Simples Nacional comprando de fora do seu estado. E ao comprar de fora do estado, dependendo da mercadoria, dependendo da legislação, dependendo do estado, haverá o recolhimento de uma espécie de DIFAL. Alguns estados chamam de DIFAL, outros estados de antecipação, outros chamam de um monte de nome. Então você vai ter uma espécie de DIFAL, que é justamente isso, e a responsabilidade não é do remetente, mas sim do destinatário. Ok? Diferenciei o diferencial de alíquotas. Olha que legal. Tá? Depois eu faço outros vídeos aqui nessa rede social falando especificamente sobre cada um deles. Beleza? Forte abraço, fique com Deus e até mais.